Shalom, Mashalom Ha, Shalom Itov. Comigo vai tudo bem. Espero que com você também, em o nome do Senhor dos Exércitos, que este áudio agora chegue até você. Porque antes, nas tentativas, o áudio não foi, mas nós cremos que o Senhor agora vai nos aperfeiçoar, porque toda tecnologia tem falha. Mas louvado seja Deus por vocês que estão aí, aguardando os momentos de ensinamentos. E agora, a partir desse instante, o Espírito da Verdade sabe quanto tempo ficarei aqui, mas falarei sobre este tópico que lancei agora, a introdução deste vídeo: o álcool gel e o sangue. Qual dos dois é melhor utilizarmos? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Vivemos dias de pandemia mundial, o Brasil está parado, nesta passagem de março para abril. Estamos também, pelo calendário do Eterno, diante da Perchá, a Páscoa. Todos nós esperamos um mundo melhor. O mundo busca a paz. E sabemos que buscam uma falsa paz, porque para nós que confiamos em Deus, no Messias, e esperamos esse reino vindouro, temos a convicção de que encontraremos a verdadeira paz duradoura, bem como a perfeição do corpo. Estamos aí diante da Páscoa e de repente o mundo, bum, para. Não adianta ter milhões de dólares na conta, que é forçado a ficar dentro das suas casas e o dinheiro perdeu o valor. O que diz a palavra do Senhor? Devemos mesmo seguir a corrente da mídia, utilizando aí, de forma amedrontada, álcool gel? Ou temos algo melhor do que o álcool gel para utilizarmos e nos defender destas pragas da atualidade? Vejamos comigo, aqui na palavra do Senhor, te convido, eu vou ler direto nas escrituras sagradas que tenho em minhas mãos, diante de ti e mim, para todos os que creem e confiam na palavra do soberano Deus Criador. É um paradoxo. Eu sempre digo e abro um parênteses aqui. Nós dizemos que confiamos em Deus e não acreditar nas suas leis, na sua palavra. Se eu sei que existe Deus, é porque este livro, de geração em geração, vem falando de um Deus que de pai para filho, nós sabemos toda a história, mesmo no banquinho da escola, e o uso científico que utilizamos, bem como da matemática, é de filósofos gregos que há milhares de anos deixaram as suas experiências. Então, temos que crer na palavra do Senhor, confiar nisso que aqui está. Livro de Shimon, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler juntamente com você na palavra do Senhor, que diz assim: Adonai falou a Moshe e a Aaron na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família, um por casa. Exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o máximo de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito, que é cordeiro. Verso 6. Vocês devem guardar até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior da entrada da casa em que o comerem. Nesta noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matzá, pão sem fermento. Não o comam crua ou cozida, mas assada no fogo. No verso 11 diz assim: eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão,
vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Peshá de Adonai. Esta é a Páscoa do Senhor. Ironicamente, alguns diriam, eu vou optar por profeticamente, aliando-se ao cumprimento profético desta palavra que dizemos crer do Deus Todo-Poderoso. Estamos agora neste clima mundial de vírus, pandemia, coronavírus, diante já da Peshá, da Páscoa que vem em seguida. Porém, devemos contextualizar aqui o texto que acabei de ler, bem como a vida do Messias, o Cristo, que nós dizemos crer nele. A vida do Cristo nasceu aqui neste planeta Terra, dentro dessa geração que eu e você fazemos parte, tudo conforme aqui está em Shimon capítulo 12. Os israelitas aqui estavam no Egito. Quando Cristo nasce, eles também estavam, os israelitas, escravizados por Roma agora, por facções criadas naquela época que oprimiam o povo judeu com regras das leis de Moisés para aprisionar o povo naquela situação. 400 anos sem profeta, ali já estavam no nascimento do Cristo. O Cristo faz a sua história para a sua morte de cruz, para derramar o seu sangue, igualzinho o script aqui narrado. Um Cordeiro de Deus, agora escolhido, que prepara-se para derramar o seu sangue por nós. Aqui, quando eles, os israelitas, observe, estavam para ser libertos do Egito, muitas pragas, que todos conhecem, já ouviram falar sobre as 10 pragas, para que os israelitas fossem libertos por um homem, um grande líder e o seu assessor Aaron, do Egito que os escravizavam. Qual é o Egito da atualidade? O mundo. A violência, a maldade que está por aí. Onde o mundo busca uma libertação. Onde uma, entre aspas, igreja vem anunciando um evangelho. Para que nós entremos para o céu. Falando aqui na linguagem que popularmente é conhecida. Precisamos ir para o céu, precisamos salvar a vida. Está de acordo com esse texto, que tem 3 tempos. Eu li em Shimon, com os israelitas no Egito, precisando ser resgatados por um homem, por líderes escolhidos pelo Eterno. E ali é constituído um carneiro, um cordeiro, para que sacrificassem, tirassem o sangue, comessem a carne. E o sangue servia para quê? Para que eles passassem nos umbrais das portas. Vou fazer jus aqui ao título, que não era álcool gel. Era o sangue do cordeiro. A Peshá é justamente um momento bem pertinho da sua saída do Egito para a Canaã celestial. Para Canaã, que eles estavam indo depois do Mar Vermelho. Tudo tem a ver, gente, com a nossa história dessa geração. Como eu disse, Cristo nasce, tem o preparo da Páscoa para que ele viesse a deixar aquele corpo, derramar o seu sangue. Estou, de forma objetiva, buscando mostrar para vocês de que aqueles acontecimentos estavam resgatando um povo do Egito para Canaã. Que o que livrou aquele povo israelita da morte, o que fez com que o anjo da morte passasse por cima das casas dos israelitas, foi o sangue espargido nas portas.
Não foi um álcool gel. A confiança deles fez com que eles usassem o sangue do cabrito para espargir nas portas. E o comer do cabrito assado era a palavra do Senhor que estaria entre nós, que o Messias, que derramou o seu sangue para nos livrar das pestilências e nos resgatar deste Egito atual, nós comendo da palavra, porque ele disse, eu sou o pão da vida. Agora, nós que confiamos já no sacrifício segundo, que foi o Messias, que se entregou ali na cruz com o seu corpo, derramando o seu sangue, e nós, agora, tendo o pão da vida para alimentar o nosso espírito, confiantes nesse sangue que está sobre nós, que nos lavou, que nos purificou, não temos medo das pestilências da geração atual. Quem está com medo dessa pandemia, dessa virose, desse coronavírus, desse Covid-19, sei lá quantos nomes dão, que os governos que não creem em Deus, que não usam a palavra de Deus, nem mesmo como os faraós daquela época, nem mesmo como os governos do passado, que todos os males, pestilências, que todas as catástrofes sobrenaturais que aconteciam, eles atribuíam aos deuses que eles seguiam, que fossem deuses falsos, mas eles atribuíam aos deuses e reverenciavam. Hoje, nessa final de época da nossa geração, os governos, a mídia que governa junto com eles, não levam as pessoas a ver que tudo isso é um calendário profético. E nós que dizemos crer em Deus, e estar dentro de uma igreja, que não estão sendo ensinados pelo calendário profético, de que realmente tudo isso tem a ver com o texto bíblico. Aqui, Shimon, livro de Êxodo, capítulo 12, aquilo estava acontecendo com dois tempos proféticos. O primeiro tempo era Cristo vir e entregar o seu corpo como Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue por nós, e ele sendo o alimento vivo para nós, pós o seu sacrifício. Estamos diante da Peshá, quando Cristo diz para aqueles seus seguidores, vocês só participarão agora de uma Peshá, de uma Páscoa, quando eu retornar. Nós agora estamos dizendo que é o fim, que o fim vem, que está chegando o fim, que Jesus Cristo está voltando. Pera, por que Cristo Messias está voltando? Porque haverá uma boda do Cordeiro, entenda boda do Cordeiro como a Peshá que ele realizou ali, há 2000 anos atrás. Ele vai refazer a Peshá conosco e os apóstolos, ele vai ressuscitar todos, bem como os que anunciaram as boas novas esses 2000 anos. Estamos sim diante, esperando a próxima Páscoa, Peshá, onde o Messias vai realizar conosco com uma terra reformulada. Porém, a verdadeira Peshá, a boda do Cordeiro, que será realizada, o mundo não vai participar, porque será no terceiro céu. Eu disse aqui ontem nos canais de comunicação do Ministério Espírito de Vida e do pastor Aguinaldo Santana. Estamos sim diante do retorno do Messias, e tudo isso que está acontecendo já é início de dores, que o Senhor fala no livro de Mateus. Vamos ver se nós conseguimos aqui fazer essa conexão em nome do Senhor. Livro de Mateus, em nome do Senhor. Aqui está escrito, capítulo 24, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é essencial que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tem muitas profetadas por aí dizendo que já é o fim, que o fim vem, que estamos acabando, que parece que Cristo vai voltar hoje. Não! Ainda existem muitas coisas para acontecer, é o fim. O Cristo pode voltar hoje para mim. Se o meu corpo descer à sepultura, Cristo voltou para mim hoje, devo estar preparado e preparando outros. Mas é início de dores tudo isso. Porquanto se levantará nação contra nação, essa briga política, esse angu que está dentro do próprio país, reino contra reino, a falta de responsabilidade, a falta de compromisso entre os partidos, e haverá fome devido ao desemprego,
devido ao aumento da população e o não o que fazer. E pestes. O que é pestes? Pandemia, vírus, viroses e terremotos em vários lugares. Está acontecendo ou não está acontecendo terremotos em diversos lugares por aí, pelo amor de Deus? Tudo isso é início de dores. Eu disse na comunicação anterior, do vídeo anterior, que na África, recentemente, aconteceu um grupo de gafanhotos atingindo ali aquela região. E começou a difundir por aí, profeticamente, olha, é o fim, tá vendo isso aí? É cumprimento profético. De repente aparece lá na Bahia uma nuvem nos céus, e o pessoal, olha, tá vendo? Isso é o fim, isso é o fim. Gente, eu vou pegar pelos gafanhotos. Apocalipse capítulo 9, Revelação capítulo 9. Existe muito engano de Satanás. Satanás, ele sempre se antecipa. O inimigo nosso que prega a verdade sempre se antecipa e usa cavalos seus, profetas mentirosos, para confundir a cabeça das pessoas. E daqui a pouco, assim como muitas outras coisas, cai no descrédito da sociedade de que o fim não veio. Porque aconteceu gafanhotos, já aconteceu terremotos, já aconteceu nuvens estranhas que aparecem formando anjo no céu, ficando vermelho como sangue no céu, e Cristo não veio. Todo mundo vai se acostumando com isso, com esses fenômenos sobrenaturais. A armadilha de Satanás que se antecipa a todas as profecias. Ele diz para o casal, não comam. Deus, o Eterno, diz para o casal, não comam dessa árvore. Satanás se antecipa, vai lá e diz, olha, coma que é bom, vocês vão ver, não tem problema não. Eles comem. As pessoas estão comendo profecias mentirosas. Está escrito que nos últimos dias, sim, Satanás faria cair fogo do céu. Prodígios, milagres e maravilhas, para enganar até os escolhidos. E muitos estão caindo nesse engano de Satanás para que haja um descrédito. Sabe os gafanhotos de Apocalipse 9? Eles não vão comer da fauna e da flora. Eles não vão comer. Observe, isso é a profecia. Quando acontecer esses gafanhotos, eles vão ser proibidos por Deus de comer ervas. Eles vão ter que ser como escorpiões atacando os homens. Isso sim, quando acontecer isso, aí a humanidade vai ver o pepino engrossar mesmo de verdade. Aí é o fim. Mas agora tudo isso é princípio de dores. Deus permite que Satanás até engane, como ele fez com Jó, como ele enganou o casal lá no Éden. Deus permitiu. Estava no script de Deus tudo isso. Deus levantou até Faraó. E as 10 pragas, ele disse todo o tempo, eu farei isso para mostrar o meu poder. Ele escolheu Judas Iscariote para trair Cristo. E quem vai discutir com o Eterno? Quem discutirá com ele ganhará a causa, que ele faz as coisas assim? Eu tenho que louvar ao Senhor, porque ele me escolheu para a salvação, para a libertação disso tudo que está aí. E por isso que ele dá a ordem, vão, façam discípulos, façam alunos que queiram aprender realmente. Ninguém quer ser mais discípulo. Por quê? Ninguém quer ser discípulo, quer ser servo. Eu sou servo de Deus. Porque antes do servo tem que estar o discípulo. E discípulo é aluno. Na transliteração do hebraico para o português. Por isso ele diz, por isso que ele escolhe 12 emissários, 12 apóstolos, prepara-os para ser os 12 mestres. Que ele em nossos dias tem homens preparados para ser mestres também. E está escrito que a quem mais é dado, mais é exigido. Mas ele fez 70 discípulos e colocou a cargo dos 12. E hoje ele disse, vão, façam discípulos, façam alunos que queiram aprender das leis de Deus. Ninguém quer ser, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser servo, eu sou servo de Deus. Porque não aprende, porque pulam essa parte e já querem ser sabidãos, sabichões, já querem ser usados pelo Espírito Santo. Não são nem usados pelo Messias. Dão tanta ênfase a esta pessoa, a este ser, Ruach HaKodesh, porque está escrito que só um pecado não tem perdão, o descaso, o desrespeito ao Espírito de Deus. Então nas músicas, nos louvores de hoje em dia, estão adorando o Espírito Santo, estão falando do Espírito Santo mais do que o Messias, que disse tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, se você crer, você recebe.
Ele não disse peça no nome do Espírito de Deus. Peça no nome do Espírito do meu Pai. Façam tudo, orem em nome do Espírito do meu Pai. Ele disse, peçam no meu nome, do Messias, do Filho de Deus, a palavra de Deus. Tornem-se discípulos. Nós aqui estamos formando discípulos e não servos. Porque primeiro você tem que ser discípulo. Na escola de Adonai, Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é feito, como se diz, em micro-ondas, não, é na olaria. Ou o homem se dá luxo de passar pela olaria do Eterno e ser moldado e queimado no forno, purificado, lavado no sangue, ou então segue a corrente da mídia e dos governos atuais e usam álcool gel ao invés do sangue do Cordeiro para te libertar, para te levar para o reino vindouro. É isso a palavra do Senhor. Que ouçam, que deixem de ouvir a palavra do soberano. Veja o que está escrito aqui no livro de Yohanan, capítulo 1, verso 7. João, a sua primeira carta, primeiro capítulo, versículo 7. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros. Nos entendemos, acreditamos. E o sangue de seu Filho, Yeshua, nos purifica de todo o pecado. Estão acreditando no Deus da atualidade, com a sua imagem chamada televisão, que dominou as nações, que antes do ano 2000, aquela comitiva do Messias chamada igreja, não aceitavam. Por que não aceitavam? Porque ela ia dominar as nações, com os governos, com o poder da mídia, com o poder de persuasão que a mídia tem. Muitos usam isso aqui de fantasia, chavões, versículos beneficiantes à pessoa, o eu carnal, e não ao espiritual, porque não são discípulos do Messias, alunos que querem aprender segundo a verdade aqui escrita. É hora de nós voltarmos e seguirmos esse Messias que disse, vão, façam discípulos, façam alunos que queiram lhes ouvir, preparem eles para o reino vindouro. A terra não tem mais jeito, essa geração atual. E não digam por aí que a terra vai ser destruída como os filmes hollywoodianos. Não, e mentira de Satanás. Se Deus tivesse de destruir uma coisa, ele destruía Satanás, que enganou uma terça parte dos anjos do céu e continua enganando as nações. Ele não destruiu Satanás. E nem vai destruir esse planeta Terra. Ele vai reformular. O apóstolo Pedro diz, os céus e a terra passarão como estrondo. Toda essa geração, tudo isso se acabará, porque será queimada no fogo e os elementos se derreterão. Mas Cristo descerá dos ares. Cristo descerá do paraíso, do terceiro céu, da terceira dimensão. Ele vai voltar já com a comitiva preparada. Os que morreram, mas foram lavados no sangue, purificados, batizados, selados e não tiveram medo. Como eu trouxe aqui, nesta passagem que eu li com você, do livro de Mateus. Aqui eu trago de volta para você, em o nome do Senhor. Veja, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Não fiquem apavorados dentro das suas casas, pelo amor de nosso Deus. Se é que você crê em Deus e quer obedecê-lo. Porque crer, Satanás crê. Os anjos caídos creem. O mundo, quase na sua totalidade, crê que existe Deus, mas não obedece às suas leis, que eu li aqui também no livro de Simão, capítulo 12, 26. 12. Eu li na passagem anterior, 13, 26. Se eu achar, eu lerei, senão vocês podem ler nas suas versões bíblicas, para nós ganharmos tempo. Precisamos, o que está escrito lá, na passagem que eu li no vídeo anterior? Se vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas mitzvot, e a minha lei, a minha Torá, que é a constituindo do Eterno, e não se desviar dela, se vocês quiserem aprender, eu evitarei que as pestilências que lancei sobre o Egito caia sobre vocês, diz o Senhor.
na sua palavra. Estão dando crédito em tudo que a mídia fala por aí. Vamos usar já álcool gel nas mãos, vamos usar já álcool gel em todo jeitinho, não sei das quantas. Usa o sangue do Cordeiro sobre a tua vida e não tenha medo até de morrer. Porque se você crer em Deus e quer entrar num lugar maravilhoso no paraíso, você tem que deixar esse corpo. Ter medo de morrer e querer habitar com Deus é paradoxo. Quando eu realmente creio, vivo a palavra do Senhor como alimento para o meu espírito, eu sou capaz de viver, não é só dizer de fantasia da boca para fora. Eu digo em essência e em verdade, para Satanás ouvir e por convicção interna. Para mim morrer é ganho. Se for por pandemia, se for por acidente, se for por lá que meio que for, se eu morrer eu deixo esse corpo, mas eu tenho convicção que o meu espírito estará no paraíso, aguardando a volta do Messias para que um novo corpo ressuscite e eu participe desse reino vindouro e cumpra-se Isaías 11. Uma verdadeira paz, que poucos entrarão lá porque são desobedientes às leis do Senhor. Que o eterno Deus te abençoe, que o Senhor te dê entendimento e o meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse ensinamento da verdadeira palavra do Senhor que disse: ide e fazei discípulos. Quer se tornar um discípulo do Messias e participar de uma comunidade das 12 tribos, aliando-se com Romanos capítulo 11? Estamos aqui para atender você 24 horas, enquanto o Senhor nos permite que nós estejamos nessa geração, mas criando gente, preparando-se para morrer e para desejar entrar no reino vindouro. Shalom, Rav. Paz em abundância.